Olá, eu sou a professora Adriana Freitas. Vamos começar mais uma aula de artes para o 8º ano do Fundamental. Hoje vamos estudar a dança, a expressividade e diversidade na dança. Quais são os caminhos da dança, Vamos lá. A dança é uma forma de expressão humana. Em todas as culturas ela está presente, fazendo parte de rituais, celebrações, folguedos e tradições. E na vida moderna também é uma forma de diversão e integração social. A dança é explorada em seu potencial expressivo e narrativo. Desde o balé clássico, os coreógrafos procuram contar histórias, expressar ideias e sentimentos por meio dos movimentos da dança. Na foto podemos observar o balé desempenho Don Quixote. Na dança contemporânea, essa busca extrapola a tradição da dança clássica e vai buscar inspiração em movimentos do cotidiano e em outras tradições, como as danças populares étnicas. Na imagem a gente pode observar o grupo Balé Jovem de Salvador. Então, vamos estudar também um pouquinho dos movimentos. O que seriam movimentos voluntários e movimentos involuntários? O nosso corpo tem músculos que envolvem a estrutura óssea e possibilitam os mais diversos movimentos. Os movimentos que comandamos ou realizamos conscientemente, os movimentos que a gente faz quando a gente tem vontade ou precisa, como sentar, cumprimentar alguém, ou subir uma escada, correr, pular, são movimentos voluntários. São movimentos que a gente faz quando a gente tem consciência deles, quando a gente tem vontade, quando a gente quer fazer ou tem que fazer, como correr, pular, subir, descer uma escada, dançar, são movimentos voluntários. Já os movimentos que não dependem da nossa vontade, que a gente não tem controle sobre eles ou vontade sobre eles, como o batimento cardíaco, por exemplo. A gente pode até segurar a respiração por alguns segundos, mas a gente não pode fazer o coração parar de bater, a gente não tem esse controle. Então, os movimentos que a gente não tem, que independem da nossa vontade, são chamados movimentos involuntários. Alguns teóricos e pesquisadores e alguns artistas também eles estudaram os movimentos. Certo? Então a gente vai ver um pouquinho sobre o estudo do movimento. Em sua série de estudos a respeito dos movimentos do corpo humano, o coreógrafo e pesquisador húngaro Rudolf Laban, 1879, que ele nasceu e morreu em 1958, conheceu a teoria de que nossos corpos se organizam sobre 8 ações ou movimentos básicos. São eles: torcer, pressionar, chicotear, socar, flutuar, deslizar, pontuar, que é apontar, e também sacudir. Além disso, ele afirma que as ações podem variar de acordo com 4 propriedades: afluência, espaço, peso e tempo. Na imagem a gente observa Rudolf Laban com seus dançarinos. O que seria afluência? Para Laban, a afluência é a forma como os movimentos se desenvolvem ou transcorrem, ou seja, é a qualidade expressiva da execução do movimento. O espaço é o elemento que define e acolhe a direção e o sentido dos movimentos de um dançarino. Ao se movimentar, por exemplo, ele pode fazê-lo de forma objetiva e orientada, numa direção determinada e fixa, ou sem maiores definições. O dançarino ele tem o seu espaço, que ele vai se movimentar pelo seu espaço, de um movimento que ele já predeterminou, um movimento fixo ou improvisado. Na foto vemos o grupo Corponectivos, o núcleo da dança contemporânea Sesc de Rondônia, que eles estudavam um pouquinho e pesquisavam sobre as teorias de Laban. Então é um grupo que já usava as teorias de Laban nas suas apresentações. Para Laban, o peso é o resultado do impacto que os movimentos dos dançarinos podem causar, expresso de diferentes formas em relação à gravidade. Alguns movimentos eles resultam em fortes impactos sobre o solo e outros são contidos ou suaves. Então o movimento ele pode ter um forte impacto, ele pode ter um sentido mais pesado ou ele pode ter a sensação de leveza. Então é isso que ele falava do peso na dança. Também temos o tempo. Para Laban, o tempo está diretamente ligado à velocidade de sua execução pelo dançarino. Então, os movimentos eles podem ser rápidos e ágeis ou lentos e contemplativos. Então, o dançarino ele pode fazer um movimento brusco, rápido, ou pode fazer um movimento
mais lento, mais contemplativo. Os movimentos básicos, estudados, definidos e sistematizados por Laban, constituem a estrutura básica de movimentos para os dançarinos, coreógrafos, criarem as suas composições. As propriedades por ele estabelecidas, como peso, fluência e as interações propostas entre tempo e espaço, descreve como os movimentos podem ser criados, elencados, fixados e também executados em composição com a coreografia. Para Laban, quando realizamos movimentos, nossos corpos transitam pelo espaço e podem ocupá-lo das mais variadas maneiras, com diversas estratégias. A relação com o espaço e as formas de ocupá-lo são uma espécie de inteligência corporal, fundamental na dança. Em relação ao espaço, nossos movimentos podem ser realizados em determinadas alturas, que são divididas em 3 áreas principais: alta, média e baixa. Em geral, cada parte do nosso corpo ocupa por mais tempo determinada área espacial. A exemplo, a cabeça fica na parte mais alta do espaço, a barriga na área média e as verticais do corpo no espaço que podem ser vistos nas coreografias da dança. Agora um pouquinho da dança moderna à dança contemporânea, do moderno ao contemporâneo. Até o final do século XIX, o balé clássico era a expressão máxima da dança nos palcos. A dança clássica apresenta princípios rígidos e impõe a seus bailarinos que tenham características físicas que se adaptem às coreografias. Então, não é qualquer pessoa que vai fazer uma coreografia de um balé clássico. Então, existe um preparo, uma exigência para que se dance a dança clássica. Já na dança contemporânea, o que se acredita é que todo o corpo é capaz de se expressar por meio de gestos e movimentos. Então, todo o corpo já não tem a mesma exigência que o balé clássico. Então, qualquer corpo pode se expressar por movimentos na dança contemporânea. Entre o final do século XIX e o início do século XX, com as revoluções, os movimentos sociais e também a Primeira Guerra Mundial, a dança sofreu modificações. Os princípios e as características da dança moderna trouxeram um contraponto à estrutura do balé clássico. A dança moderna se preocupa muito em desenvolver a consciência corporal dos bailarinos. As coreografias interagem aos seus movimentos e as emoções dos intérpretes. Então, no balé clássico existia essa rigidez dos movimentos, né? Os movimentos têm que ser precisos, eles são precisos, e na dança moderna já tem uma preocupação mais de expressar os seus sentimentos, é uma dança mais livre. O francês François Delsarte, que nasceu em 1811 e faleceu em 1871, acreditava que cada movimento corresponde a uma emoção. Ele dava o exemplo de quando uma pessoa está com medo, ela encolhe o corpo e contrai os músculos. Ele afirma que uma coreografia que deseja expressar a verdade dos sentimentos deve levar em conta as reações dos corpos a determinadas emoções. Então, cada movimento, cada expressão corporal, ela é carregada de um sentimento. Então, para a coreografia que deseja expressar isso, ela tem que levar em consideração determinadas emoções. A bailarina estadunidense Isadora Duncan, que nasceu em 1877 e faleceu em 1927, foi considerada a precursora da dança moderna. Ela era inspirada pelos ciclos da natureza. Inovou na dança porque ela rompeu com os padrões antes estabelecidos pela dança sem trajes típicos do balé clássico, por exemplo. Então ela dançava descalça, ela já não usava a sapatilha de ponta típico do balé. Ela usava uma túnica e fazia amplos movimentos com muitas improvisações. O balé, como foi dito antes, tinha os movimentos precisos, né? Então tinha todo um estudo, uma dança coreografada. Já a Isadora Duncan, ela rompeu com tudo isso. Ela dançava descalça, ela não usava a roupa do balé e ela improvisava também nos seus movimentos, na sua dança. Outra grande representante da dança moderna foi Martha Graham. Ela nasceu em 1894 e faleceu em 1991. Ela foi uma bailarina e coreógrafa estadunidense. Ela nasceu também nos Estados Unidos. E nas décadas de 1920 e 1930, ela desenvolveu um método de dança que dava ênfase à expressividade dos sentimentos na montagem da coreografia. Sua inspiração era em problemas sociais, como os efeitos da guerra, por exemplo.
Então ela utilizava como inspiração, né, os problemas sociais que a guerra trouxe, né, inspirada também na expressão dos sentimentos, aí ela compunha a sua coreografia. A dança moderna também chegou ao Brasil. A dança moderna foi introduzida no Brasil por bailarinos de renome que fugiam da Segunda Guerra Mundial. Luiz Arrieta, Maria Duquesne, Marica de Galli, Nina Verquinina, Oscar Araís, René Gumel e Ruth Rachou são alguns desses bailarinos que trouxeram ao país novas ideias no campo estético e também contribuíram para a divulgação das propostas modernas na dança do país, né? A maioria deles se instalou no eixo Rio-São Paulo, colaborando através dos seus ensinamentos para a formação de uma nova geração de dançarinos conectados às propostas da dança moderna. Na aula de hoje, estudamos sobre a expressividade e a diversidade na dança. Aprendemos um pouco sobre as teorias do movimento de Rudolf Laban, né? Estudamos também um pouco sobre a dança moderna. Né? Quem tiver curiosidade pode pesquisar, porque existem grupos de dança moderna no Brasil inteiro e também no mundo. Até a próxima!